Bom, pessoal, hoje nós vamos ver energia cinética, né, em corpo rígido, né? Na verdade, vamos estar trabalhando aqui essa aula com energia cinética, depois potencial e o princípio do trabalho da energia, né? Mas, inicialmente, vamos estar falando de energia cinética. Então, a energia cinética, vocês já sabem, né? Ali inicialmente aqui, ó, a equação que a gente tem é 1/2 massa vezes a velocidade ali ao quadrado. Mas como agora a gente se trata de um corpo, né? É o corpo rígido, a gente tem que a energia cinética ali, ó, daquele corpo, né, integral ali daquela minha massa. Então, pegando aqui a velocidade ali, né, de I ali do meu elemento ao quadrado. Então, a gente pode expressar essa energia em função de quem? Da velocidade de um ponto. Né? Então, olha só no meu desenho. Se eu tenho esse ponto P que tem aqui uma velocidade Vp, né? Então, considerando aqui meu elementozinho I que tem a velocidade VI, eu posso escrever vetorialmente, né? Minha velocidade de VI vai ser igual a quem? Vp mais o V de I em relação a P, né? Que é o que nós já aprendemos, né? Em velocidade ali, né? Relativa de corpo rígido, aonde essa velocidade de V de I em relação a P, ela é a quem? Ela é a rotação de um corpo em relação ao outro, né? Que é o ômega R. Então aqui, ó, como estou falando vetorialmente, botei aqui em vermelho, né, só para identificar, não misturar com esse izinho de elemento, são as direções. Então a minha velocidade P, eu tenho um componente em x e y, então por isso que eu tenho o izinho vermelho e o j vermelho. A minha velocidade angular, ela é perpendicular ao plano que eu estou trabalhando, que é o plano xy, então ela é na direção k. E o meu R aqui, ó, componente x e y, né? Então xi e yj. Então, trabalhando essa equação, o que eu vou ter na direção I? O meu V de Px e aqui, ó, K vezes J dá menos I. Então, menos o ômega Y. E em J, o VPY e o ômega, né, vezes X, que é K vezes I, dá J. Então, aqui a gente separou o que eu tenho em I e o que eu tenho em J do meu VI. Só que aqui na minha energia cinética, o meu VI ele é o que? Ao quadrado. Então, o VI ao quadrado, né, o que eu tenho? O produto escalar dos meus dois vetores, do meu vetor velocidade I. Né? Isso aqui é o meu VI ao quadrado. Então, isso aí é o que? É o I vezes I mais o J vezes J. Então, é esse termo ao quadrado e o outro termo ali ao quadrado. Resolvendo essa equação, a gente tem que V ao quadrado de Px menos 2 ômega y Vpx mais ômega ao quadrado y ao quadrado mais Vpy ao quadrado mais 2 ômega x Vpy mais ômega ao quadrado x ao quadrado. Pegando aqui, ó, o meu Vpx ao quadrado mais o Vpy ao quadrado, é o que? Quem que é o quadrado desse mais o quadrado desse outro? Né? É o quadrado da minha hipotenusa. Então aqui, ó, eu sei que aqui esses dois termos vai ser quem? O Vp ao quadrado. Da mesma forma o meu x, né? Ó, ômega ao quadrado y ao quadrado, ômega ao quadrado x ao quadrado. Bota o ômega ao quadrado de evidência, eu vou ter ômega ao quadrado, dentro do parênteses, x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem que é? O ômega ao quadrado mais o y ao quadrado é o quadrado da minha hipotenusa. Então isso aqui vai virar o que? Ó? Esses dois viram meu ômega ao quadrado, r ao quadrado. Né? E continua aí com esses dois elementos que não tem como eu fazer essa relação, né? Porque é Vp de x e Vy de x. Né? O Pitágoras a gente precisa dele ao quadrado. Então a gente tem, ó, essa equação, né? Substituindo agora o meu VI ao quadrado aqui, ó, na minha equação da energia cinética, a gente vai ter o que? Ó? Meio integral de dm e todos os componentes aqui dele, né? Então, eu vou ter meio de quem? Integral de dm, Vp ao quadrado, menos ômega Vpx integral, aí o y dm,
mais ômega VPY integral de x dm mais ômega ao quadrado integral de r ao quadrado dm. Então, voltando um pouco, né? Quem que é isso aqui, ó? Voltando lá em mecânica 1, integral de y, né? Lá a gente fazia de área vezes a área. É o meu centroide vezes a área. Então aqui é o meu centroide em y vezes a massa. E esse caso aqui também, ó, é o meu centroide em x vezes a massa. E quem que é integral de r ao quadrado dm é o meu momento de inércia de massa, né? Então, desta forma, a gente chega nessa equação de energia cinética. Só que, se eu considero que o meu ponto P ele coincide com o meu centro de massa G, quando ele coincidir, o meu x barra e o meu y barra vai ser o quê? Ele vai ser zero. Então, se ele é zero, o que eu sei? Que isso aqui vai ser zero e isso aqui vai ser zero. Então, minha energia cinética é quem? Meio de mv ao quadrado, né? Mais meio de ômega ao quadrado, o momento de inércia, né? Aqui de P, sendo se isso aqui, né, é no meu centro de gravidade. Então, no movimento plano geral, pessoal, considerando ali, ó, o ponto, se eu for analisar, né, é pegar ali para calcular a minha energia cinética no centro gravitacional, eu tenho os dois componentes, né, ó, meio de mv ao quadrado mais meio de ômega i ao quadrado. No caso da translação, a translação eu não tenho rotação, eu não tenho ômega. Então, a minha energia cinética é meio de mv ao quadrado. Eu não tenho outro termo, porque na translação minha velocidade angular ela é zero. E no caso da rotação em torno de um ponto fixo? No caso da rotação em torno de um ponto fixo, eu tenho os dois. Porque mesmo eu tendo rotação, eu vou ter velocidade angular, mas eu também tenho velocidade linear. Só que a minha velocidade linear em rotação, eu tenho que ela relacionada com a minha velocidade angular. Então a equação que eu uso é a equação completa do movimento plano geral, só que eu sei que a minha velocidade, ela é quem? Ela é o ômega r, né? Então, substituindo isso aqui, ó, na minha velocidade, eu vou ter o quê? Né? Botando em evidência, momento de inércia mais mrg ao quadrado. Só que quem que é isso aqui, ó? Isso aqui, ó, é o meu teorema dos eixos paralelos, praticamente, né? Aonde eu tenho o momento de inércia em um ponto é igual ao momento de inércia do centroide, que é esse que eu tenho, mais a massa vezes a distância de um ponto que eu estou determinando até o outro ao quadrado. Então, se eu considero o meu D igual ao meu RG, eu estou trabalhando o que? Eu vou estar tirando o meu momento de inércia aqui, ó, de G e trazendo aqui ele para O, que é onde eu coloquei esse aqui. Então, eu posso escrever a minha energia cinética de quem? Meio do momento de inércia de O vezes a velocidade angular. Então, rotação em torno de um ponto fixo, eu posso trabalhar apenas com a velocidade angular, mas nesse caso eu tenho que analisar o que? O ponto fixo. Beleza? Então é no O onde eu tenho a rotação, eu trabalho apenas, né, que nesse ponto aqui eu não tenho o que? Velocidade linear. Eu vou ter apenas quem? Minha velocidade angular e o momento de inércia é em relação àquele meu ponto. Então, né, vimos a energia cinética e o trabalho, né? Então, o trabalho é de uma força ali variável, né? É a mesma coisa que a gente já trabalhou, né? Estudou em cinemática de partícula, né? Então, é quem? É a força vezes o deslocamento. Então, integral de F, aqui, ó, você pega o cosseno de θ, porque a força, ela só vai, né, gerar momento na componente da força que tem a mesma direção do deslocamento. Então, se eu tenho uma força constante, eu não preciso estar aqui integrando, né? Aqui se ela é em função ali, ela vai variar.
mas se ela é constante, basta eu decompor ela aqui, ó, em função do ângulo, para saber, ó, que ela vai se deslocar nessa direção. E o trabalho do peso, né, é quem? É o peso dele vezes a variação do deslocamento em y. O trabalho da força da mola também, né, que é quem? Né, se botar aqui evidência, é meio de K vezes a variação ali, ó, da parte comprimida dessa mola, do inicial ao final. No trabalho de um binário, né, que é momento, é força vezes o raio, né? Então, trabalhando aqui, ó, quem que é essa substituindo, né, a força aqui em cima dos meus momentos, né, pelo ângulo. A gente tem que o trabalho é quem? Momento vezes a variação angular. Então, se ele é constante, né, é o meu momento vezes a variação angular que eu tenho. Então, né, esses aqui dos trabalhos é a mesma coisa aqui praticamente da minha energia, né? Não essa aqui da força atuando, que é o trabalho, mas isso aqui também são energia gravitacional, energia elástica, né? Energia aqui do momento aqui, o meu trabalho do momento. Né? Então energia gravitacional e elástica é praticamente ali a mesma. Então, e o princípio, né, do trabalho é energia. Então, o que a gente tem o que aqui, ó? Né, considerando ali todos os meus trabalhos, né, é a minha energia cinética, o trabalho realizado para sair do posição inicial 1 até a final 2 é igual à energia cinética final. Né? Então, a nossa energia potencial, como eu falei, ó, eu tenho ela, que é a mesma coisa ali do trabalho, né? Energia potencial gravitacional, que é o peso de deslocamento, energia potencial elástica, né, que é meio de K, o S ao quadrado, né, que é o deslocamento ali da deformação da minha mola, e energia potencial total é a soma da gravitacional e elástica. Então, na conservação de energia, né, é o caso quando eu tenho que todas as forças elas vão ser conservadas, né? Então, o trabalho aqui, ó, eu considero apenas as forças que não são conservadas. Então, se eu não tenho forças não conservativas ali como o atrito, todas as forças vão se conservar. Então, vou ter energia gravitacional, energia elástica, né, que são as potenciais. Então, todas as energias iniciais é igual à minha energia final. Né? O T, que é cinética, e o G, o V, a potencial. Então, olha aqui um exemplo aqui, ó. Para o tambor e o volante, né, de momento de inércia já me deu 16 kg metro quadrado, o atrito do rolamento é equivalente a um par, né, ali, né, de 90 Nm. Então eu sei que o rolamento aqui eu vou ter, né, essa força aqui, o atrito do rolamento, esse binário de 90 Nm. No instante mostrado, o bloco está se movendo para baixo com a velocidade de 2 metros por segundo. O que ele quer? Determine a velocidade do bloco após ele ter se movido 1,25 para baixo. Então, ó, olha aqui, ó, a posição inicial, né? Como ele está descendo para cá, o atrito é para cá, 90 Nm. Tem as forças aqui, a radiação de apoio, e o bloco descendo. Na posição inicial, considerou 0, e a posição final, né? Ele vai estar descendo, vai ter deslocado o que? 1,25 metros. Então, a posição final é 1,25 metros. A velocidade inicial a gente sabe que é 2 metros por segundo e a velocidade final, ó, é o que ele quer. Eu não sei o meu V2. Então, o peso do bloco, né, fácil a gente estar sabendo, já que é 120, multiplica pela gravidade 9,81. Então, eu sei o que? Inicialmente, ó, ele tem a velocidade linear 2 metros por segundo. Como ele está rodando fixo aqui, né, eu sei que a minha velocidade, ela é quem? Ômega R, né? Então, a velocidade angular que eu vou ter aqui vai ser quem? Essa velocidade linear de 2 vezes o raio que eu tenho aqui, ó, que é 0,4. Então, com isso, eu chego na velocidade angular de 1. Já a velocidade angular de 2, na posição 2, eu não sei porque eu não conheço a velocidade de 2. Então vai ficar, a minha velocidade angular final, ela vai ficar em função da velocidade final, né,
ali em 2. Então, determinando velocidade angular, né, a gente pode agora, né, determinar quem são a nossa energia, né, ali cinética. Como está rotacionando aqui o nosso disco, em função aqui, ó, do centro, a gente tem o que? Energia cinética inicial, meio de mv1 ao quadrado, mais meio do momento de inércia, velocidade angular ao quadrado de 1. Aqui nós temos velocidade inicial, velocidade angular, o momento de inércia ele deu e a massa também. A gente chega aqui, a nossa energia cinética é 440 joules. E no final é a mesma coisa, né? Só que eu vou alterar aqui quem? A velocidade final e a velocidade angular final. Só que eu desconheço as duas. Só que a angular eu posso deixar em função da velocidade linear. Então, com isso, a nossa energia aqui, ó, cinética em 2, ela vai ser o que? 110 vezes a velocidade, né, linear de 2 ao quadrado. Bom, tendo as nossas velocidades aqui, né, apesar da segunda ficar em velocidade em função de V2, a gente pode saber o que? Né, determinar qual que vai ser o trabalho para a gente aplicar, né, aqui o princípio, né, do trabalho e energia. Então eu tenho, né, duas situações aqui de trabalho, que é o peso, aqui ó, que está na zero e vai deslocar para 1,2, vai me gerar esse trabalho, e a força de atrito, né? O peso me gera um trabalho positivo, que vai aumentar o movimento, e o atrito me gera um trabalho negativo, que vai retardar o movimento. Só que como o atrito é momento, eu preciso saber quem? A variação angular, né? Então, qual que é o ângulo, né? Já que o trabalho ali de momento é o momento vezes a variação angular. Então, ó, a gente sabe o que? O deslocamento aqui, ó, se eu tenho uma trajetória, ela é igual a quem? Ó? O ângulo vezes o raio. Então, o meu ângulo é quem? É a trajetória, o percurso S2, que é o tanto que ele se deslocou, sobre o raio de 0,4. Então, a gente sabe que a variação angular final aqui, considerando em 0 o θ1, vai ser o quê? 1,25 sobre 0,4, que vai dar 3,125 radiano. Então, como falei, ó, o nosso trabalho do peso e o nosso trabalho do momento, sendo que o momento é negativo, que ele vai retardar o movimento. Então, trabalhando aqui, a gente chega que o trabalho de 1 para 2 é 1.190 joules. Então, o princípio do trabalho-energia, o nosso energia cinética, 440 joules, mais o trabalho, 1.190 joules, é igual à energia cinética final, que é 110 V2 ao quadrado. Trabalhando, a gente chega que vai ser o que? 3,85 metros por segundo. Olha aqui o outro exemplo, né? O sistema está preso quando um momento de 6 Nm é aplicado na engrenagem B, essa engrenagem aqui. Despreze o atrito, né? Desprezando aqui o atrito, determine o número de revoluções da engrenagem B antes que sua velocidade angular alcance 600 RPM. Então fala, parte do repouso e quer quantas voltas o B vai dar até chegar a 600 RPM. E depois a força tangencial exercida pela engrenagem B na engrenagem A, né? A força aqui de transmissão. Ele me deu o raio de geração de A e o raio de geração de B, para eu determinar os momentos de inércia necessários, e a massa de A, a massa de B, além dos raios de A e dos raios e do raio de B. Então, ó, ele quer saber, ó, no final, quer que chegue a 600 RPM. Então vamos trabalhar para velocidade angular, né? Então 600 RPM sobre 2π radiano por revolução é igual a 60 segundos ali, né, por minuto. Cortando ali, a gente chega aqui, a velocidade angular em B final será 62,8 radianos por segundo. Por relação de transmissão, né, a velocidade a velocidade angular de RA sobre o raio de RA é igual à velocidade de B sobre o raio de RB, né? Ali, ou fazendo aí essa relação aí,
a gente tem o que, né? A velocidade de um sobre o outro é igual ao raio do outro sobre um. Só atente-se, porque quanto menor o raio, maior a minha velocidade. Então ele é o que? Inversamente proporcional. Beleza? Esse que é o cuidado que tem que ter. Então, se esse aqui é metade do outro, esse aqui vai dar o que? O dobro de volta, né, que o outro. Então, o ômega A é o ômega B sobre RB sobre RA. Então, dessa forma, né, a velocidade disso aqui são as finais, quando ele vai chegar aos 600 RPM. A de A vai ser o que? 25,1 radiantes por segundo, né? Se tem dúvida, é o que? Faz a relação 250 por 100, vai dar quanto? 2,5. 62,85 por 25,1, né? Mesma coisa, vai dar 2,5 também. Aqui, com os raios de geração, a gente tirou o momento de inércia. Então, com isso agora a gente consegue determinar quem? A nossa energia cinética total do sistema final, na posição 2. Que aí é o que? A energia aqui, ó, como os dois é rotação simples em cima, né? Aqui, ó, girando em torno de uns pontos fixos, eu posso calcular o que? O meu momento de inércia A e B que ele me deu ali. Apenas, ó, energia cinética de A mais a energia cinética de B. Utilizando velocidade angular ao momento, a gente chega que ela é 163,9 joules. Bom, então vamos lá, né? Essa é a nossa energia ali cinética. E o que eu sei? Analisando aqui agora, né, o meu sistema, ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, a energia inicial cinética ela é zero. A energia final aqui, ó, cinética, foi a que a gente calculou aqui, ó, 173,9. E o trabalho vai ser o quê? O trabalho é o momento que ele falou que ele tem aqui, ó. O momento, que é o que vai dar o movimento, já que está partindo do repouso, de 6,9 newtons metros, né? Então, 6,9 newtons metros, 6,9 newtons metros, né? Vezes quem? Vezes a variação angular. Então vai dar 6 vezes o θ, que é o θ que B vai estar gerando, né? Então a gente descobre aqui, ó, o valor de B em radiando. Como uma volta, né? Uma volta completa é o que? É 2π radiando, né? A gente divide esse valor por 2π radiando. A gente sabe que a engrenagem B, para saindo do repouso para chegar a 600 RPM, vai dar 4,35 voltas. Então, se eu sei a quantidade de volta que ali faz, da mesma forma a gente faz aqui, ó, a relação de transmissão, né, para determinar o ângulo que o θA girou. Então, o θA girou quem? 10,93 radiando. Então, sabendo agora a variação desse meu A, né, para saber a força que ele exerce em B, a gente vai analisar agora apenas a engrenagem A. Então, a energia cinética final em A é quem? Meio do momento de inércia de A, velocidade angular de A ao quadrado, que vai dar 126 Joule. A energia cinética inicial em A, ela parte do repouso, então ela é zero. E qual que é o trabalho agora que ele tem em A, né? Então, esse trabalho que tem em A é o trabalho que vai ter, que é, na verdade, passando, como se fosse o trabalho aqui do B aqui para o meu A, né? Que é a força que está fazendo aqui, ó, do B fazendo em A. Então, ó, a força, eu vou ter aqui, essa força vai estar fazendo é um momento. Então, a força é quem? Força vezes o deslocamento é igual ao momento, e eu analiso quem? A minha variação angular. Então, o trabalho é o momento de A vezes o θ de A, que a gente já calculou, que é igual ao momento, a energia cinética final em A. Como o momento de A, falei aqui, ó, é o RF, né? A gente sabe ali, ó, o valor dele, da força, né? E o nosso aqui, ó, momento.
E com isso a gente consegue, né, sabendo o raio dele, determinar quem é o nosso momento. O nosso momento, a nossa força aqui que vai estar executando de uma para outra. Um outro exemplo aqui, ó, uma esfera, um cilindro e um arco, né, são três coisas diferentes. Então eu tenho uma esfera, eu tenho um cilindro e eu tenho ali um arco. Só que cada um tem a mesma massa e o mesmo raio. São iguais, a raio e a massa do cilindro, do arco e da esfera. Eles são liberados do repouso na inclinação, né? Ele quer o quê? Determine a velocidade de cada corpo após ele rolar, né, ali uma distância correspondente a uma elevação h. Então, olha só, se ele vai estar girando sem deslizar, eu sei a minha velocidade aqui linear, né, é igual a quem? Ômega r. Então a angular é velocidade linear sobre r. Então, a minha energia aqui, ó, ele sai do inicial e vem aqui para o final, vai ter essa variação de altura h, né? Ele desce aqui com ângulo aqui θ. Então a nossa energia vai ser o quê? Ó? Meio de mv ao quadrado mais meio de i ômega ao quadrado, aonde ômega é v sobre r, que a gente substitui aqui. Então a gente tem essa equação, resolvendo a gente chega nessa equação que é da energia cinética. Então, aplicando agora o princípio do trabalho, como parte do repouso, T1 é zero, o nosso trabalho vai ser o quê? O peso dela vezes a variação aqui da altura em y, h, e a energia cinética que a gente achou ali em cima. Reorganizando essa equação, a velocidade ao quadrado, né, é 2gh sobre 1 mais momento de inércia sobre mr ao quadrado. Bom, essa é da forma ali geral, né? Essa é a nossa velocidade ali, ó, ao quadrado. Só que o que vai diferenciar? Ele falou inicialmente que tem a mesma massa e o mesmo raio, os três. Então a massa é igual, o raio é igual. O que muda é o momento de inércia que eu tenho para a esfera, para o cilindro e para o arco. Então os momentos de inércia deles vão ser diferentes, já que a massa é igual, a gravidade é a mesma, a altura é a mesma, o raio é o mesmo. Então, substituindo para cada um deles, a gente vai ter a velocidade de cada um deles ali, né? Então, o que vai alterar ali, como falamos, é o momento ali de inércia, né? Então, caso ele não sofra, né, atrito em relação a isso, né, o deslizamento é o mesmo, então eu não vou ter ali minha velocidade angular, não vai ser necessário o momento de inércia, né? E a minha velocidade angular é zero, aí todos eles vão ter a mesma velocidade, que vai ser raiz de 2gh, já que esse termo aqui, né, a gente não teria quando fosse trabalhar aqui. Olha o nosso próximo exemplo, né? Uma haste delgada de 15 kg gira em torno do ponto O. A outra extremidade é pressionada contra uma mola de constante 300 kN até que a mola seja comprimida 40 milímetros, né? Então a mola sofreu essa deformação de 40 milímetros da elongação nula dela e a haste esteja na posição horizontal. Se a haste for liberada dessa posição, determine sua velocidade angular e a reação, né, no pivô conforme a haste passa pela posição vertical. Então a reação aqui. Então só, ele sai aqui, ó, posição 1 na horizontal, posição 2 da vertical. O momento de inércia da barra é esse momento de inércia aqui, tabelado, né? 1 sobre 12, massa vezes comprimento ao quadrado. Então, o peso, né, e as forças da mola ali, né, são conservadas. Então a gente vai trabalhar com a equação da conservação, né? Trabalho energia cinética inicial mais energia potencial inicial é igual a energia cinética final
mais energia potencial final. Então vamos encontrar quem são as nossas energias potenciais, inicial e final. Então inicial, ó, sempre a energia potencial é a gravitacional mais a elástica. Vamos, como a gente considerou aqui, ó, que da figura estava em inglês, né, é a nossa referência. Se era a nossa referência, a energia gravitacional é zero, porque o meu H vai ser zero. E a elástica, né, aí ela existe, que fez aqui a deformação, como falou, de 40 milímetros. Então é meio de K vezes a deformação ao quadrado, né? Então é quem? Meio de 300 vezes 0,40, né? Aqui 300 mil, porque ele me dá em quilonewton. Então, a energia potencial inicial é 240 joules. E a final? Afinal, ó, o centro gravitacional vai ter essa distância de 75. Então eu tenho energia gravitacional. Só que a elástica da mola, a mola está longe. Já não faz mais força nenhuma. Eu não tenho. A daqui, a elástica que vai ser zero. Então minha energia vai ser o quê? O peso vezes a altura. Então o peso 147,15, né? Que pegou a massa que ele me deu de 15 e multiplicou pela gravidade 9,81. E a altura que é do centro de gravidade, né? Até o ponto da referência 0,75. Então vai ser 110,4. E a energia cinética final, na barra, né, a gente tem o que? A inicial ela vai ser zero, porque parte do repouso. Então velocidade linear e angular inicial é zero. E a final a gente calcula, que é meio de mv2 ao quadrado mais meio de I ômega 2 ao quadrado. Só que a gente sabe que a velocidade angular, ela é quem? Ômega R, sendo o nosso R, ó, a distância do ponto de rotação, que é esse, até o centro de gravidade. Então, nosso R é 0,75. Então, a gente vai, né, ter aqui a nossa equação, substituindo aqui agora, ó, meio da massa, vezes o R 0,75, vezes a velocidade angular ao quadrado, mais meio, aí agora a gente vê o momento de inércia que a gente achou aqui, 7,81, vezes a velocidade angular ao quadrado. Então a energia cinética final, 8,12, né, ômega ao quadrado. Então, como agora a gente trabalhando aqui, ó, energia cinética inicial é zero, a potencial a gente já tem 240, a cinética está em função da velocidade angular e a potencial final 110,4. Trabalhando a equação, a gente chega que a velocidade angular, né, na posição final é 3,995 radianos. E ele queria também agora as reações, né, além de velocidade angular, aqui, ó, nesse ponto de apoio. Então vamos fazer o diagrama de corpo livre, né, aonde a gente tem aqui, ó, a força-peso e as reações Rx e Ry. E o meu equilíbrio dinâmico, que é quem? Momento de inércia vezes aceleração angular, que é massa vezes aceleração tangencial, e aqui massa vezes aceleração normal. Então, né, como nós vimos na aula passada, né, somatório dos momentos, pegando aqui onde que eu tenho o ponto, eu vou ter o que? As forças externas, nenhum gera momento, então vai ser o que? Zero. E no equilíbrio dinâmico é quem? I, aceleração angular, mais a massa, ó, esse aqui, vezes aceleração normal, não gera momento, passa pelo ponto, mas a tangencial sim, vezes o R. Então, aqui a gente tem, né, essa equação, como aqui igual a zero, botando aqui a minha aceleração, eu já até tiro aqui, ó, que a minha aceleração angular ela é zero. Em x, Rx é igual a quem? Massa vezes aceleração em x. Como eu tenho, né, eu sei que a aceleração tangencial é quem? É R vezes aceleração angular, né? Isso aqui é o alfa, né? Não ficou um azinho. Então, que é aqui, ó. Eu vou ter o quê? Como o meu alfa é zero, a minha reação em x também é zero. E em y, eu vou ter Ry menos o peso é igual a menos massa vezes aceleração normal. Então eu tenho Ry menos o peso. A aceleração normal, ela é quem, pessoal? Ela é a velocidade ao quadrado sobre o raio, ou
o raio vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, fazendo isso, a gente consegue chegar em quem? Na nossa aceleração normal. Então, a massa de 15 vezes a aceleração. Com isso, o nosso RY, né, ele é 32,4 newtons. Um outro exemplo aqui, ó, cada uma das duas hastes delgadas tem uma massa de 6 kg. O sistema é liberado do repouso com beta valendo 60 graus. Ele quer determine a velocidade angular da barra AB quando o beta for 20 e a velocidade no ponto D no mesmo instante. Então, ó, na posição inicial e a posição 2 aqui, né, final, eu sei que o peso da barra 6 vezes a gravidade 58,86, que é o que está aqui ó, no centro dela. Pela conservação da energia, né, então a gente pode a energia cinética inicial aqui, ó, vamos pegar duas vezes, são iguais aqui a minha barra, né, o peso vezes a altura, que é 58,9 vezes 32. Então, inicial das duas barras dá essa, e a final, né, é o mesmo peso, só que a altura vai diminuir, né, basta fazer aqui as contas, já que eu tenho os ângulos e o comprimento da barra. Então, a gente tem aqui, ó, a potencial final. E as velocidades, né? Então a gente sabe, como aqui está fixo, né? A velocidade ali, ó, né? De B, a gente tem. Então, se eu quero a do centro, né? De A, B, aqui aonde eu vou ter o peso, e aqui em E do centro, aonde eu tenho aqui o outro peso, né? Então aqui, ó, esse é o meu AB, né? Opa, mostrou aqui embaixo. Então é o ômega R, já que aqui é o ponto fixo, né? E é essa divisão aqui pela metade. E no outro aqui, né? Aqui considerando esse ponto aqui, o centro instantâneo de rotação, eu tenho essa velocidade de VB aqui com essa medida de 0,52. Então, isso aqui também pode ir determinando, né, através de velocidade relativa. Vocês podem chegar aqui nesse ponto, né? Aqui ele faz por centro instantâneo de rotação, que vocês vão mais simples ali um pouco, mas é mais gráfico, né? Um pouco menos preciso, que a gente trabalha mais com isso aí em mecanismo, né? Então, semestre que vem vocês vão aprender a fazer, mas aí para não perder tempo com essas contas aí que vocês já aprenderam no início do curso. Então, ó, vai dar esse valor e assumindo aqui o ômega BD, né, no sentido anti-horário. O momento de inércia da minha barra, como elas são iguais, vai ser o mesmo, de AB e BD, que é ml ao quadrado sobre 12. Então, vamos fazer a nossa energia cinética, o quê? Final, né? Que vai ser das duas barras, né? Centralizadas. Eu tenho da barra AB e eu tenho da barra BD, que é M, a velocidade no centro gravitacional dela ao quadrado, dividido por 12, mais o meio ali, né? De meio. E aí, trabalhando aqui, a gente vai ter a nossa energia cinética final em função da velocidade angular. Então, a nossa energia aqui, conservação da energia, a gente tem a inicial, né? A cinética inicial é zero, a potencial inicial, a cinética final em função da velocidade angular e a potencial final. Então, com isso, a gente consegue determinar quem que é a velocidade ali angular, né, de AB. Então, entrando aqui com o meu valor aqui, ó, de AB, né, substituindo aqui, que é a mesma de CD aqui, então a gente consegue achar ali a nossa velocidade linear de D. Agora um outro exemplo aqui, ó, uma haste delgada de 4 kg pode gerar em um plano vertical em torno de um pivô B. Então ele vai rotacionar em torno aqui desse pivô. Uma mola de constante de 400 Nm e de comprimento não esticado de 150 milímetros. Então, não esticado, o 150 milímetros é a minha mola com elongação nula, sem comprimir e sem ser tracionada.
é fixada ali na haste como mostrada. Sabendo que a haste foi liberada do repouso, na posição mostrada, determine a sua velocidade angular depois dela girar 90 graus. Então ela está nessa posição, ela vai girar e vai o quê? Ficar na posição 90 graus. Essa que é a velocidade angular que ele quer. Então, inicialmente, ó, a gente consegue, eu tenho essa altura 120, essa 350, a gente consegue calcular o comprimento de CD. Então, esse comprimento vai dar 370, né? Para a nossa aqui, ó, posição inicial, o peso está aqui no centro de gravidade e a posição final ela na horizontal, né? Então, como ela aqui, ó, a deformação inicial da mola, porque eu vou ter energia, né, aqui da mola, ela vai ser o que? O 370 menos os 150 de elevação nula. E afinal, ó, ela vai ser o que? Esse pedaço é 120, tudo é 350. Então, 350 menos 120, eu vou ter o que? 230. Para o 150, né, para eu saber qual que é a deformação dela, né? Então, ela parte do repouso, a energia cinética, ó, é zero. Energia potencial aqui eu tenho, tanto elástica quanto gravitacional. O trabalho não tem atrito, nada que vai perder, as forças se conservam, então também é zero. Aí eu tenho energia cinética final, que é até a velocidade que ele quer, e a potencial eu tenho, né? A da mola, e se eu considerar a referência aqui, né? Eu teria até não teria gravitacional, mas também posso ter. Então, aqui como mostrei, ó, o comprimento todo 370, vou subtrair por 150 que é a elongação, então essa aqui é a variação para a posição 1. Então minha energia elástica ali da mola, né, meio de K vezes 0,22 ao quadrado, que é 9,68 Joule. E na posição 1, considerando a referência, ó, nesse ponto, né, ali na posição ali da mola, onde que o corpo está girando, eu vou ter o que? Essa distância do G até aqui em cima, isso vai ser o meu H. Peso vezes aqui, ó, o H. Então, massa vezes gravidade vezes o H, né? Considerando aqui, ó, para baixo negativo. Então, o valor aqui dele, ó, negativo, né? Pega aqui, ó, 300, né? Então, o centro de gravidade aqui, ó, ele que tem aqui, ó, é o 300. Beleza? Aqui vai estar o meu peso e aqui a minha referência. Então, trabalhando aqui, ó, eu tenho a minha velocidade, a minha energia. E a mola agora na posição 2, que é essa aqui, ó, vamos valer, ó, tudo, né? 350. Quando vai ficar na horizontal, eu vou tirar o que? O 220, né? Então vai ficar 230, né? Tirando a deformação, ele vai ficar aqui, ó, com 0,8. Então, entrando aqui essa energia potencial elástica. E a gravitacional, como a referência aqui, ó, o meu W, ele é o que? Ele é zero. Beleza? Então, aí eu vou ter aqui, ó, esse meu peso aqui que é zero. Aqui, ó, ficou errado a digitação, tá? Aqui é 1,8, né? Porque é 300 menos 120 dá 18. Mas o resultado aqui está correto, né? Só o valor aqui que está errado. Aí vem lá, a minha conservação, né? Como falamos lá, que todos estão se conservando. A energia potencial a gente já achou, inicial e final. A energia cinética é zero, que parte do repouso, fica faltando a energia cinética final. Então, que vai ser o quê? Meio de mv ao quadrado mais meio de ômega 2 ao quadrado, né? Então, pegando aqui, ó, no nosso ponto, então, aonde a gente vai ter o quê? Eu sei que a velocidade linear
é igual a angular, V ômega R, aonde o nosso R vai ser ó, do ponto fixo que tem até aqui aonde ele tem a velocidade, né, do corpo, que a gente analisa é no centro gravitacional. Aí tem o meu momento de inércia da barra, a gente calcula, e com isso, né, a gente tem aqui a nossa expressão, substituindo tudo em função da velocidade angular, né, já que a linear a gente transformou em função da angular, a gente tem ele 0,1248 ômega ao quadrado. Substituindo agora tudo, né, na nossa equação lá inicial, o que a gente tem de potencial gravitacional, potencial elástica inicial, aqui, né? Aqui podemos até botar, ó, a cinética é zero, inicial. Aí aqui agora você vem a cinética final e aqui a potencial final. Então com isso a gente tem que a nossa velocidade angular final é 3,27 radianos por segundo.